Queridos, abram a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Nós estamos caminhando, estamos falando sobre a vida de José, não é? E é interessante que quando a gente fala sobre a vida de um personagem bíblico, muito daquilo que aquela pessoa experimenta faz parte também da nossa experiência, e aí a gente troca algumas experiências e aplica para a nossa vida no dia de hoje. Nós vamos abrir no livro de Gênesis. Semana retrasada nós falamos do verso 1 ao verso de número 4, falando sobre atitudes indevidas dentro da família. Lembram disso? Não é? E aí aprendemos, não é, como não agir de maneira que desagrade os membros da casa e desagrade princípios bíblicos também de relacionamento pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o sonho de José e como ele não soube lidar com essa experiência sobrenatural que Deus, não é, ministrou à sua vida e ao seu coração, e vamos tirar algumas lições importantes sobre isso. Gênesis 37, nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 11, amém? Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ok? Pai, entregamos em tuas mãos esse momento. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu gostaria que você pensasse o seguinte: nós servimos um Deus que dá direcionamento à nossa vida. A Bíblia nos ensina claramente que todos aqueles que são chamados, não é, para serem da família de Deus, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, todos aqueles que têm o coração sensível à voz de Deus, são direcionados pelo Espírito de Deus. Isso é uma vantagem para nós. Porque se o mundo, ou aqueles que vivem longe da vontade de Deus, acabam se inclinando pelo desejo da sua própria carne, e a Bíblia diz, não é? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e acabam sendo traídos por este coração e sendo levados a fazer aquilo que agrada a sua própria carne, mas desagrada ao coração de Deus. E quando nós então estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós fazemos parte desse povo separado, no qual, não é, no livro de 2 Pedro, ou 1 Pedro, Pedro vai dizer, não é, que nós somos
povo separado por Deus, não é? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar, não é, as obras do Senhor ou a sua maravilhosa luz aonde nós andarmos. Esse Espírito nos conduz segundo o seu querer, para que estejamos cumprindo o seu propósito na nossa caminhada. É interessante que quando Jesus ora lá na sua oração sacerdotal, ele começa, não é? Já no final, indo para o final do seu ministério, ele começa a sua oração dizendo que ele cumpriu, não é? Aquilo que o Pai tinha deixado para ele realizar. Eu completei a obra que tu me confiastes a fazer. Ou seja, o ministério de Jesus aqui na terra não foi um ministério de improviso. Jesus teve o seu caminho direcionado pelo próprio Pai, e aquilo que o Pai determinou para ele fazer, ele fez, cumpriu, e assim, não é? Nós recebemos o resultado disto e somos grandemente beneficiados, eternamente beneficiados por essa caminhada em direção à vontade do Senhor. E da mesma forma que aconteceu com Jesus, Deus fala com os seus servos. Deus mostra a sua vontade aos seus servos, não é? E nesta palavra aqui você vê um jovem ainda, José, que era o segundo, não é? Mais novo de todos os 12 filhos de Jacó. E José então recebe um sonho, dois sonhos da parte de Deus, mostrando para ele aquilo que aconteceria na sua vida futuramente, como um direcionamento para o ministério que Deus tinha separado José. Você conhece a história de José do Egito? Você sabe como Deus o escolheu, não é? E ele, sendo traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi comprado pelo, não é, servo do rei, e ali, não é, sendo ministro de Deus, fez com que aquele homem chamado Potifar prosperasse. A mulher de Potifar, não é? Ela tenta seduzir José, ele se afasta daquilo, por isso ele cai numa armadilha daquela mulher e ele é levado à prisão, fica tempos ali e sai dali por interpretar um sonho do próprio Faraó. E ao interpretar esse sonho, Faraó o coloca como segundo no Egito, sendo bênção não apenas para o povo egípcio, mas também para a sua própria família, que seria os iniciantes daquilo que nós conhecemos como o povo de Israel, não é? A nação hebraica. Mas o que eu gostaria de frisar para você é que houve uma direção da parte de Deus para a vida de José. José estava sendo orientado através daqueles sonhos para entender, não é, que a sua vida não seria uma vida comum, mas seria uma vida que Deus usaria para abençoar a vida de muitas pessoas. A grande dificuldade que nós temos, irmãos, é que muitas vezes, ao sermos direcionados pelo Espírito de Deus, ao recebermos uma visão da parte de Deus sobre a nossa caminhada, sobre a vontade de Deus para a nossa vida, sobre o ministério que nós vamos exercer na igreja, sobre uma tarefa que vamos fazer em algum lugar, a nossa grande dificuldade é como lidar com este momento aonde Deus ministra esta visão
ao seu povo e a cada um de nós. José teve dificuldade, e eu creio que a dificuldade que José teve é porque ele era muito novo, ele era inexperiente, mas mesmo assim, Deus chamou aquele jovem, quem sabe um adolescente ainda, para que ele pudesse mudar a história de uma nação chamada Egito e também, né, abençoar aquele que seria o povo de Deus. A verdade é que muitos de nós temos dificuldades de lidar com a visão de Deus para a nossa vida. Muitos de nós temos dificuldade de lidar quando nós abrimos a palavra de Deus e Deus começa a falar conosco que nós temos que abrir mão de determinadas coisas para ganhar outras maiores, que nós temos que ir para um lugar que nós não queremos ir, mas Deus quer que nós estejamos lá, que nós não queremos fazer algo, mas Deus quer que a gente faça aquilo, e por isso você tem que submeter à vontade de Deus. Nós temos dificuldades de lidar com a visão de Deus para as nossas vidas. Isso não é uma dificuldade minha apenas, não é uma dificuldade sua apenas, é uma dificuldade de todo aquele que recebe um direcionamento da parte de Deus. E quando eu começo a ler, irmãos, esses versículos, a gente começa a ser alertado sobre algumas coisas que a gente não deve fazer quando a gente começa a receber esse direcionamento da parte de Deus. José, ele se precipitou em algumas situações, e por se precipitar, não é? Ele teve dificuldades de ver o cumprimento do chamado de Deus e do seu daquilo que Deus tinha para ele, não é? Na sua própria vida. E as dificuldades começaram dentro da sua própria casa. Seus irmãos não entenderam a visão, seus pais não entenderam a visão, e por isso ele teve muita dificuldade até chegar o momento que Deus o colocou no lugar aonde ele deveria estar, cumprindo assim aquele sonho que ele teve há tanto tempo atrás. Vejam, irmãos, que quando José recebe este sonho, a Bíblia diz que ele começa a compartilhar esse sonho com os seus irmãos. Não é isso que ela diz? Ele chama os seus irmãos e ele diz: olha, eu sonhei, meu sonho é meio estranho, não é? Que o meu feixe, não é, atado, ele se sobrepuja sobre todos os outros feixes. E cada um desses feixes representava um dos irmãos de José, não é? E ele falava: olha, o meu feixe, ele estava acima de todos os outros. E seus irmãos pescaram o que José queria dizer e falaram: por acaso você está dizendo que você vai reinar sobre a gente? Por acaso você, que é um dos menores, é um dos mais moços da casa, está dizendo que vai ter a supremacia sobre nós? E a Bíblia diz então que aquele comportamento de José e aquelas palavras de José geraram ciúmes nos seus irmãos. E queridos, isso é algo que nós devemos pensar muito bem quando a gente fala sobre a visão de Deus para a nossa vida e o direcionamento de Deus para a vida e ministério. O que eu gostaria de dizer para você, em primeiro lugar, é que quando Deus ministra algo ao teu coração, você não deve compartilhar isto com qualquer pessoa. Isto é algo de Deus para você. E a verdade é, irmãos, que muitas vezes, quando você compartilha algo que Deus falou exclusivamente para você, aquelas pessoas que estão ouvindo, ao invés de te apoiarem, ao invés de estarem junto com você, caminhando e facilitando o seu caminho, acabam se colocando como os seus adversários, como aqueles que vão tentar impedir que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Vejam, eles não vão conseguir, porque a vontade de Deus sempre se cumpre na nossa vida, mas eles vão tentar
E isso vai gerar incômodo, isso vai gerar dificuldade. Então, quando Deus ministra uma visão ao nosso coração, quando Deus dá uma direção para as nossas vidas, não podemos, irmãos, e não devemos ficar compartilhando isso com qualquer pessoa. Que sejam pessoas que você confie, que sejam pessoas que estejam na mesma visão que você, que sejam pessoas que tenham, não é, a facilidade de entender aqueles movimentos de Deus mostrando para a sua igreja aonde ela deve estar, o que ela deve fazer, como ela deve agir. José teve dificuldade porque ele falou para quem ele não deveria falar. O cumprimento do sonho fazia necessariamente com que os seus irmãos tivessem que se humilhar para que ele pudesse ser o quê? Exaltado. Isso só aconteceu, irmãos, depois daquela situação com Benjamim, não é? Aonde ele teve que ficar preso numa artimanha de José para chamar o seu pai, e ali depois ele se revelar, não é? Os seus irmãos aí reconheceram que era José, e se sentiram, então, na condição de inferiores, porque estavam diante do segundo do Egito, e ali reconheceram que José estava de fato sob a autoridade, não é, de Deus, e eles estavam embaixo da autoridade de José. No momento certo, Deus revelou para os irmãos de José que aquele sonho que ele teve lá no começo era algo que se cumpriria, quer eles quisessem ou quer eles não quisessem. Mas como José falou, precipitadamente, como ele falou aquilo que Deus colocou no seu coração, de uma maneira insana, não é? Ele recebeu da parte dos seus irmãos a ira e os ciúmes. E às vezes isso acontece conosco, não é? Deus coloca algo no seu coração para você realizar uma obra específica. Talvez seja algo que não seja permanente, mas seja durante um momento, não é? Ou então Deus começa a direcionar a tua vida para algo que você nunca pensou que iria fazer, e aí você compartilha com alguém que não está na mesma visão, não está, não com o mesmo sentimento, e aquela pessoa vai dizer: rapaz, está maluco, você nunca fez isso, isso não vem de Deus não, hein? Presta atenção, tu vai passar vergonha. E aí você começa a esfriar algo que o próprio Deus colocou dentro do teu coração. E às vezes, irmãos, isso vem dentro da nossa própria casa. Às vezes Deus fala com o marido, Deus fala com a esposa, ele quer se consagrar mais ao Senhor, ele quer se envolver com o coral, quer se envolver com o ministério de louvor, quer se envolver com o evangelismo, quer ir na praça falar com as pessoas que estão necessitadas. Aí vem a esposa e vai dizer: tu nunca fez isso, por que quem está inventando isso agora? Ou vem o marido e fala: ô mulher, tem tanta coisa para ver, por que você está pensando nisso agora? E o coração dela aquecido, querendo realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas aí vem aquele crente bombeiro, né, e fala: isso não vai dar certo. Aí joga água. Isso não é para você. Aí joga água. Tem gente que faz isso melhor do que você. Aí e joga água. E aquele coração que estava quente, que estava desejoso, que estava querendo fazer, acaba pensando assim: talvez não seja eu a pessoa, né, que Deus está escolhendo, talvez não seja esse o momento, talvez não seja esse o trabalho. Mas, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: se foi Deus que deu esse direcionamento para a tua vida, você não vai descansar enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. É algo, irmãos, sobrenatural. Deus incomoda. Deus caminha junto conosco, incomodando e dizendo: olha, eu quero você fazendo isto, eu quero você realizando esta obra.
E quando você dá oportunidade para pessoas que fazem algo importante aos nossos olhos, para Deus, que todo trabalho na casa do Senhor é importante, essas pessoas dizem: olha, eu não me sinto capaz. Aqueles que fazem mais, eles dizem: eu não me sinto capaz. Você já ouviu gente falando assim? Gente que prega muito bem, gente que vai nas ruas, gente que realmente muda circunstâncias, situações. Essa pessoa, quando você fala com ela, mas como é que você consegue fazer isso? Ela fala: olha, eu não sei, porque eu me sinto totalmente incapaz de fazer isto. É realmente a graça de Deus, a misericórdia de Deus que faz isto na minha vida. E isso, irmão, José teve que aprender. Ele abriu a boca para gente que ele não deveria falar. É diferente de Maria, quando recebe a visita do anjo. E o anjo diz, não é: ó bem-aventurada, você será, não é, a mãe, será aquela que vai emprestar o seu ventre para que o menino Jesus nasça. A Bíblia diz que ela ficava meditando no seu coração sobre aquelas coisas. Maria não saiu perguntando e falando para as pessoas: olha, o anjo me visitou, olha, ele falou isso, ele falou aquilo outro, agora olha, eu vou ter que me arrumar, vou ter que fazer algum... Não, a Bíblia diz que ela meditava no coração sobre o que seria aquilo, como aquilo se realizaria na sua vida. E isso, irmãos, é algo que nós devemos aprender. Sabe, os sonhos de Deus estão amadurecendo dentro de nós. A visão que Deus está colocando, ou seja, para a igreja de Marechal, ou para o teu ministério, ou para a tua vida, ainda está amadurecendo. Você não tem que compartilhar isto com pessoas que não estejam no mesmo propósito e na mesma visão. Você terá inimigos, se levantarão pessoas que ficarão com ciúmes, alguns até mesmo irados, porque vão falar: quem é você para realizar isto que você está querendo fazer? E muita coisa não acontece na casa de Deus, porque esses bombeiros de plantão estão apagando a chama que o Espírito Santo tem colocado no coração de muitas pessoas. Você não pode ser este bombeiro. Se alguém compartilhar com você alguma direção de Deus para a sua vida, tente entender se for vontade de Deus, se ele viu nas Escrituras, se Deus está mandando ele realizar aquilo. Ore por ele. Se você não entende isto, ore por ele, peça a Deus que confirme isto no coração desta pessoa, para que ela seja de fato um instrumento na mão do Senhor. Irmãos, é importante a gente pensar nisso, porque quando José, ele diz o segundo sonho, o primeiro ele fala dos feixes, não é? Mas o segundo ele diz: olha, eu tive um segundo sonho. E nesse segundo sonho, né, as estrelas, o sol e a lua, o sol representando o pai, a lua representando a mãe, e as estrelas, não é? Aí ele começa a dizer que esse sol e a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. Ele inclui o seu pai ali, ele inclui a sua mãe, e o seu pai o repreende, porque não entende que era Deus que estava falando com ele. E aí, irmãos, é uma outra lição que a gente aprende: nós não devemos compartilhar aquela visão que Deus dá para a gente com pessoas carnais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. O pai de José naquele momento não estava entendendo, não compreendia que aquele sonho não era um sonho qualquer de um adolescente. Aquele sonho era Deus que tinha colocado na vida de José, e ele só consegue perceber isto se o Espírito de Deus disser: esse sonho foi eu que coloquei.
Quantas vezes você recebe um direcionamento de Deus para a tua vida e você vai buscar conselho em pessoas lá fora que não entendem nada acerca da obra de Deus, que não dobram a sua vida perante a palavra do Senhor para receber a ministração da palavra do Senhor sobre a sua vida? Gente que procura conselho naqueles que estão brincando de ser sábios lá fora e desprezam aqueles que estão buscando a presença do Senhor. A dificuldade aqui, irmãos, é que os irmãos de José e o pai de José ficaram irados porque não estavam no mesmo espírito que aquele jovem estava. E isso muitas vezes faz com que haja confusão dentro de casa e até mesmo na igreja, porque se o crente não estiver com a vida cheia do Espírito Santo, se o fruto do Espírito não estiver ali, não é sendo ministrado sobre a vida daquele homem, daquela mulher, qualquer palavra que você diga, ele vai desprezar como sendo algo de Deus. E a gente precisa de conselhos sábios. A gente precisa de gente que quando abre a boca, você ouça a palavra de Deus saindo da boca daquela pessoa. E isso pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um homem e pode ser uma mulher. Nós temos, irmãos, a obrigação de estarmos aconselhando uns aos outros, e esse conselho tem que ser o conselho de Deus para a nossa vida. Então, se alguém vem compartilhar com você algo que Deus colocou no coração dela, peça a Deus que você seja bênção na vida dela quando você abrir a tua boca. Ou melhor, se você não tem nada para falar, não fale nada, diga apenas: irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, não é que mostre a você a vontade dele. Mas quantas vezes, irmãos, são buscados conselhos em pessoas que não são consagradas na leitura da palavra, na oração, e por isso quando a boca começa a falar, o que fala desqualifica o direcionamento de Deus para a vida daquela pessoa. É por isso que tem muita gente que sai da igreja, muita gente que começou bem e já não está tão bem assim, porque ela deixa de ouvir os conselhos de Deus para ouvir o conselho daquele que, não estando no espírito, mas estando na carne, começa a desqualificar as coisas do espírito. E se as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então, irmãos, nós temos que buscar, não é, com aqueles que são espirituais. A Bíblia é clara quando ela fala do fruto do Espírito. Quem são as pessoas espirituais que eu devo pedir conselho? Procure aquele que ministra os frutos do Espírito na sua vida: o amor, o domínio próprio, a paz, não é? A alegria. Aquela pessoa que tem demonstrado que tem Deus na vida dela. Se você pode dizer para ela assim: eu vejo Deus na tua vida, você é capaz de sentar com ela e pedir um conselho. Se você é capaz de olhar para um jovem que está do teu lado e dizer assim: olha, eu vejo Deus na tua vida, então esse jovem, mesmo sendo jovem, pode abençoar a tua vida com uma palavra. E é assim, irmãos, que eu vejo aqui, não é, José tendo dificuldades de ver o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, porque ele compartilha com gente, apesar de ser da sua família, ele compartilha com gente que na verdade estava na carne, não estava discernindo o que estava acontecendo naquele momento. E isso é algo muito triste, quando Deus começa a agir e tem gente que não consegue perceber que Deus está naquele lugar. Lembram daquela passagem onde Jesus entra no templo e ele encontra os vendilhões, não é, vendendo lá os sacrifícios, não é, os cambistas trocando moeda, e Jesus expulsa os vendilhões do templo?
E depois, não é, há toda uma revolta e querem pegar Jesus, matar Jesus. Irmãos, imagine o seguinte: o próprio Deus estava naquele lugar e as pessoas não conseguiam discernir que ele estava ali. Jesus entrou e saiu, e aquelas pessoas não perceberam que era o próprio Deus que estava ali. Às vezes isso acontece. Jesus está no nosso meio, ele está agindo, ele está direcionando vidas, ele está direcionando ministérios, ele está falando com você como você deve se comportar no teu ministério, na tua vida, e tem gente que não está percebendo o mover de Deus. Com essas pessoas, você não pode compartilhar os teus sonhos. Com estas pessoas, você não pode abrir o teu coração e dizer o direcionamento de Deus para a tua vida, porque essas pessoas são capazes até mesmo de te repreender, mas essa repreensão não vem de Deus, é só um obstáculo para que você seja impedido de ver o cumprimento da vontade de Deus na tua vida. Amém, queridos? E por último, olha o que diz o versículo de número 11, irmãos. Ele diz assim, ó: seus irmãos lhe tinham o quê? Ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, depois que ele repreendeu, ele parou e começou a meditar sobre aquilo que estava acontecendo. E aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes você espera que a reação das pessoas sobre o direcionamento de Deus para a sua vida seja somente positiva, e não vai ser. Não pense que pelo fato de muitas pessoas estarem se levantando contra você, que você esteja errado, porque na maioria das vezes, quando Deus começa a direcionar a vida de alguém para um ministério específico, a oposição é muito maior do que aqueles que incentivam. A Bíblia fala que 11 irmãos, 11, tiveram ciúmes de José. E só o seu pai meditava no coração para saber o que seria aquelas coisas. Então, houve ali uma diversidade de reação sobre o direcionamento de Deus para a vida de José. E é assim que acontece conosco. Não espere unanimidade. Não existe unanimidade. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral lá, quando começaram a fazer as perguntas, não é? O pastor Paulo sabe muito bem como é que isso acontece, né? Começa aquela sabatina, você passa quase que o dia todo ali respondendo pergunta e fazendo um exame, fazendo outro, aquela loucura toda. Chega na hora da votação, dificilmente você tem unanimidade. Tem aqueles que vão dizer, olha, esse não está preparado. E tem aqueles que disseram assim, ó, esse já está preparado, esse tem que entrar logo no ministério, deveria já estar no ministério. É assim, irmãos. É assim que acontece. Quando você é eleito presidente de uma sociedade, não é? Dificilmente você é eleito por unanimidade. Tem aqueles que vão dizer, olha, eu acho que deveria ter outra pessoa no lugar, não é? Vamos mudar aí, já está tanto tempo, né? Vamos mudar. Aí as pessoas falam assim. Então não vamos esperar unanimidade em cima daquilo que Deus está direcionando, porque quando Deus direciona, não pense que o diabo está satisfeito com a ministração sobre a tua vida, o direcionamento para a tua vida. O diabo vai querer te confundir e colocar outros contra o propósito de Deus para a tua vida. Mas se você resistir, Deus vai levar você até o lugar aonde Ele sonhou colocar você. Amém? Deus vai levar você e vai cumprir o propósito na tua vida. É por isso, irmãos, que a oposição não deve brecar o caminho do crente. Não deve. Se você está tendo dificuldade e você entende que Deus está direcionando para um caminho, não entenda essa dificuldade como um brecar de Deus. Veja, se foi Deus que colocou esse direcionamento na tua vida, não entenda desta forma.
porque todos aqueles que ousaram permanecer na vontade de Deus tiveram dificuldades no seu caminho. Quem é que pode dizer assim: olha, tive um caminho de tranquilidade? Não. Todos nós, irmãos. Jesus vai dizer que João Batista, não teve ninguém na terra como aquele homem. Não é isso que Jesus fala? Não, olha, vou dizer que daqueles nascidos de mulher não tem ninguém semelhante a este homem. Ele perdeu a cabeça, foi encarcerado. Paulo, aquele que escreveu a maioria dos livros, ou o grande escritor, que escreveu mais livros na Bíblia, um homem abençoadíssimo, também sofreu prisões, açoites, acabou perdendo a sua vida como a maioria dos apóstolos, mas eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles. E você talvez tenha que pagar o preço para ver os planos de Deus se cumprir na tua vida. Mas saiba de uma coisa: se Deus mostrou para você, se esta visão é de Deus, ninguém vai tirar isso do teu coração. Mais dia ou mais tarde isso vai se cumprir na tua vida. Não pense que você já está muito idoso. Isso é para os jovens não, hein? Deus faz planos para vocês também. Deus faz plano para vocês também. E esta é a realidade, irmãos, de todo aquele que tem o seu coração na vontade do Senhor. Eu entendo assim, lendo o texto bíblico que fala sobre a vida de José, e quero desafiar você nesta noite a afirmar a tua crença nas promessas do Senhor. Deus prometeu, Deus cumpre. Amém? Amém, querido? Deus prometeu, Deus cumpre. E essa é o propósito pelo qual Deus trouxe você aqui nesta noite. Talvez você esteja pensando assim: eu poderia estar em outro lugar, por que eu estou aqui hoje? Não é? Você está aqui hoje porque Deus quer falar para você que a visão que Deus tem para a tua vida pode até demorar, e as circunstâncias podem até estar adversas, mas elas se cumprirão no tempo de Deus, como se cumpriu na vida de José. Amém? Glória a Deus por isso. E é esse o propósito pelo qual Deus trouxe você aqui, para te animar, para dizer para você que você não está caminhando sozinho, mas se Deus colocou o sonho, Ele vai cumprir este sonho na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Será que a gente pode cantar, Kelly, só o coro desse hino que nós cantamos do 177, firme, e cantar um pouco mais lento, para a gente meditar sobre isto, Vamos, irmãos, cantar o coro desse hino que fala firme nas promessas, E assim, sobre aquilo que foi falado, a nossa postura tem que ser de firmeza, ombros fortes, porque Deus te levará aonde Ele sonhou colocar você. Um pouco mais lento. Firme, de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mais uma vez, quero ouvir a igreja cantando. De Jesus, meu mestre, firme, sim, firme
Pai, o que nós pedimos é que o Senhor nos dê firmeza nesta caminhada. Pai, às vezes não entendemos por que o mundo se levanta contra nós e contra a visão que o Senhor colocou no nosso coração, sobre o nosso ministério, sobre a vida em família, sobre decisões importantes no trabalho, sobre questões pessoais. Ó Deus, nós cremos que as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Por isso, dá-nos firmeza nesta caminhada, para entendermos que nem sempre seremos unanimidade aos olhos das pessoas, e nem queremos ser, Senhor. Tira de nós esta vaidade de querermos ser a unanimidade, de querermos ser aqueles que ninguém se oporá. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos a humildade de entender que se o Senhor não estiver conosco, não chegaremos a lugar nenhum. É por isso que precisamos, Senhor Deus, seguir os seus passos e não estar diante do Senhor. Permita, Senhor Deus, que possamos identificar os seus passos direcionando a nossa caminhada, porque queremos estar no centro da tua vontade. Ó Deus, dá-nos sabedoria para não espalharmos para quem não entende aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Coloca a gente de Deus no nosso caminho, Pai. Coloca a gente que ministre palavras aos nossos corações, não apenas palavras de incentivo, mas palavras de correção também, que sejam, Senhor, enviados pelo Senhor, para que nós não desviemos do teu propósito. E, Senhor, queremos chegar no dia, como José teve, de reunir os seus irmãos, de reunir o seu pai, e dizer: agora sim eu entendo por que isto tudo aconteceu comigo, porque Deus, na sua soberania, permitiu que tudo isto acontecesse para que eu fosse bênção na vida de vocês. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Por isso, Senhor, realiza os seus sonhos em nós. Amém. Que a tua visão se cumpra, Senhor Deus, e que nós possamos entender que se não está acontecendo agora, é porque a caminhada ainda precisa ser feita, e no teu tempo nós experimentaremos a tua bondade na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela firmeza dos teus propósitos, pelos teus conselhos que não caem e pela sua maravilhosa graça derramada sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor.